informações que estão acontecendo. Então, 60% das empresas que abrem, 5 anos depois estão fechadas. Né? Então, precisa ter. Então, a gestão de custos inadequada representa mais de 75% no distorção do preço de venda. A forma como está sendo construído o preço de venda, em mais de 75% das indústrias, estão sendo feitas de forma errônea. A outra situação que é muito importante, o que a gente deve pensar? O que é mais importante na empresa? O lucro ou o faturamento? O que vocês acham? E aí sim, o que sobrar de tudo isso daqui é que realmente é o resultado líquido. É o que vai sobrar para a empresa. E daí, se ele tiver esse resultado positivo, agora ele pode administrar. Mas olha o cuidado que tem que ter. Aqui dentro não tem férias, 13º? Não tem a depreciação? Ele paga todo mês isso? Não. Mas no fluxo de caixa vai aparecer, vai dar a impressão, dependendo de como você fizer o teu formato dos teus compromissos, do teu DRE, vai dar a impressão que tu tem dinheiro sobrando lá no fluxo de caixa. Mas não tem dinheiro comprometido. Então, muitas empresas, o problema está aqui. Principalmente microempresa tem esse problema, porque ela não faz essa compra. Né? O que a gente vai propor? Nós propomos o método paga-paga, PT. Esse é o método que nós propomos. Agora nós vamos entender esse método e vamos aplicar ele no modelo para você entender. Nós vamos ver o seguinte, você poderia ter me perguntado, alguém de vocês, mas esses valores que estão aqui, esses produtos que estão aqui dentro, eu não posso vender na minha empresa? Pode. Eu quero que pague a mais contribuição e pague o custo hora. Então, raciocina comigo. Se 80% dos produtos que eu estou vendendo estiverem no paga-paga, ele paga a margem e paga o custo hora, significa que ele está pagando a margem necessária da empresa e está pagando o total do custo fixo que foi baseado para fazer o custo hora. Concorda comigo? Então, se eu tenho 80% dos produtos que estão aqui, concorda que os outros 20% que tiver aqui, tudo que tiver de margem aqui, o de hora, eu estou tendo como lucro? Porque já está pago, né? Meu custo fixo não está pago? Se 80% dos meus produtos pagou, significa que eu posso ter. Ok? Então, o ideal, na nossa opinião, é esse método PP, que garante que os produtos que você está vendendo tragam para você o lucro saudável, que é a proposta da nossa palestra. Essa é a margem de contribuição necessária que eu vou chamar de MCM. Tá? E eu tenho a margem de contribuição do produto arrecadado. Bom, se eu tenho uma margem de X, quanto que os meus produtos precisam arrecadar? Tem que arrecadar esse X, concorda? Se for para cima é lucro, se for para baixo está faltando dinheiro. Né? Então, a empresa está gerando 95,05. Empresa não, o produto. Né? Esse produto está gerando 95. Esse 95 dividido por 300 deu 31,68. Então, 31,68% é a margem de contribuição que esse produto está gerando. Legal? Mas quanto que a empresa precisa? Quanto que é o custo fixo dela? Em percentual. Nós vamos apurar um pouquinho para você. Imagine que essa empresa tenha 26 de custo fixo. Se o meu custo é 26, então 26% de 300 é quanto? 78. Agora eu vou pegar os 95 e vou tirar o meu 78. Esse é o meu lucro bruto, 17,05, ou seja, 5,68. E eu vou ter que pagar mais os compromissos do lucro com esse dinheiro que sobrou. Então esse produto gera lá na minha DRE, no final do mês, 5,68. Não significa que todos os meus produtos sejam PPs e que no final do mês eu tenha lucro. Essa aqui é a margem de contribuição arrecadada, porque é o produto que está gerando. Eu peguei os 300 do produto, tirei todos os custos dele, menos o custo fixo. O que sobrou é custo fixo, 95, 31. Agora, o custo fixo que ele tem aqui é o que precisa para a empresa, é o necessário, só precisa de 26. Como eu gerei 31 nesse produto, o produto gerou 5,68. Ok? Então, vamos lá. Vou pegar um DRE agora para nós poder entender. Esse DRE não é o DRE do contador. Esse DRE é um DRE que foi montado como se eu estivesse fazendo tudo à vista. O ponto de equilíbrio que nós precisamos saber é o ponto de equilíbrio do custo fixo. Quando se fala em ponto de equilíbrio, pode ter ponto de equilíbrio de faturamento, pode ter ponto de equilíbrio dos custos totais, pode ter ponto de equilíbrio de matéria-prima. A gente pode encontrar vários pontos de equilíbrio. Qual é o ponto de equilíbrio que nós precisamos? É encontrar o custo fixo. Como formar o preço de venda? No método PT. Então nós vamos ver algum exemplo. Então, agora começa a parte prática, que é exatamente como que eu vou formar o preço de venda. Exceção, as despesas, deu 195.591. Eu dividindo esse 195 pelo faturamento médio da empresa, eu cheguei no 26,08. Lembra que quando nós mostramos na família anterior, estava lá também no 26,08. É assim que ele chegou no 26,08. Então essa empresa que está aqui precisa arrecadar em cada produto 26,08. Quanto que ela está arrecadando naquele produto? Entendeu? Não está arrecadando o suficiente. Se você não fizer essa conta aqui, não enxerga.
Não tem como enxergar. Agora tem um outro problema, que a maioria de vocês não vão enxergar. Pode ser grande ou pequeno, não vai enxergar. Qual que é? Se eu arrecadei 51,086, será que eu pago o custo hora das horas que vai levar lá embaixo na fábrica? Será que 51 mil é suficiente? Eu pego tantas horas da máquina 1, tantas horas da máquina 2, tantas horas da máquina 3. Eu somo esse valor. Isso é o custo para mim, não é? Quando eu somo isso, ele vai ser maior ou menor que 51? Eu fui lá e fiz o cálculo. Vamos lá. Vê que é tudo igual, tá? O mesmo 32, nós temos 0,21, o mesmo 0,49. Aqui o 169, é o mesmo valor, tá vendo? Só que no lugar do 51, que aqui está sobrando porque é pela margem, agora eu vou fazer pelo custo hora. Aí eu vou pegar a máquina 1, vai ter 6 horas de setup, 1.400 peças por hora, vai dar 318 horas e 50 e a hora dela custa 65,30. Multiplicado um pelo outro deu 20.698. E assim foi feito com cada uma das máquinas. Agora, quando eu somei aqui o valor das minhas máquinas lá embaixo, deu 2.647, ok? E está me custando 62.550. Eu estou tendo também um prejuízo de horas de 11.494. Que eu vou produzir menos produto, porque eu estou entregando de graça para o cliente aquelas horas. Okay? Então, aqui eu tenho 2.600, por exemplo, eu estaria aqui cobrando do cliente 2.500 horas. Né? As 140 horas que aqui eu não estaria cobrando do cliente. Se eu não fizer uma análise de produto a produto, eu consigo detectar isso? Entendendo agora a estrutura de preços. O que é esse custo de produção? Não é o meu custo hora que eu estou cobrando do cliente? Eu tenho matéria-prima, tenho embalagem, eu tenho aqui os terceiros, e aqui esse que eu botei esse sinalzinho é meu custo de produção. É quantas horas levou para produzir lá embaixo, para cobrar meu indireto e meu direto, concorda? É o meu arrecadado, então é a margem de contribuição arrecadada. Simulação de uma empresa modelo. Então vamos lá. Essa empresa modelo, eu tenho aqui a tabela de preço de materiais, né? Eu tenho aqui o meu custo hora, é uma empresa que faz embalagem, extrusão, impressora, você que passou no meu curso lá, passou pelo programa modelo. Né? Eu tenho aqui também o meu índice administrativo e tenho também o meu índice de contribuição. Né? Então, o administrativo dessa empresa que eu vou mostrar para você é 10,29, o administrativo. E a margem de contribuição 31, beleza? Esse aqui é o modelo só, você pode ter a tua ficha lá como quiser, mas tu vai precisar ter, né? Quanto tu está gastando de matéria-prima para fazer tal produto, quanto tu está gastando de embalagem, quanto que é a tua produção, né? Passa tanto tempo para tu refinar, tanto tempo para fazer o corte, assim por diante. Custear ele, temos que levantar o custo hora, tem todo o processo para levantar e custear o custo hora. Mas a ideia aqui que eu quero mostrar para ti é as horas utilizadas. Eu tenho uma coluna das horas que foi projetada, 3.450. E eu tenho aqui o total das horas que foram utilizadas. Então foi utilizado 3.557. Foi utilizado 100 e poucas horas a mais. Ou seja, teve que fazer hora extra para poder atender esse trabalho. Né? E mesmo assim, teve lugares, ó, teve aqui que não ficou positivo. Então, eu não consegui utilizar todas as horas. Aqui agora nós temos o lucro do cálculo do preço, que é aquele que eu falei para você. Agora imagine que nós temos um produto, esse produto ele está sendo vendido por R$ 1,99, ok? Eu tenho aqui todos os materiais que ele está sendo usado, todos os encargos, e o acréscimo está dando positivo, 1,09. Isso sendo feito, agora eu vou pôr o relatório dos produtos vendidos no mês. Eu estou com os 10 produtos. Se tu tiver 1.000, vai ter que ter os 1.000. Se tiver 10.000, vai ter que ter os 10.000. Né? Então você vai enxergar todos os produtos que está vendendo. Eu criei uma coluna com os preços unitários, o lote de venda, o valor que for faturado com o IPI. Eu tiro o IPI, porque eu fiz análise até agora, sem colocar o IPI. Então, se tiver IPI e ST, vai ser tirado. Aí vou em frente no relatório. A ver que eu estou repetindo aqui o valor faturado, né? O valor faturado, no 2023 está aqui. Estou continuando para lá. Ele é um relatório comprido, assim, tá? Agora eu tenho o total da matéria-prima, o total da embalagem, de mão de obra e de terceiros. Esse aqui é o meu custo de fabricação. Lembra do 1.103.000? Está aqui, ó, 1.103.000. Agora eu tenho aqui o custo de fabricação, ó. Estou com o mesmo, ó, 1.103, 1.103. Eu tenho o índice administrativo de cada um dos produtos, o financeiro que eu cobrei e os encargos, ok? Aí eu repeti aqui o valor faturado menos os encargos, ó, um menos o outro. Porque o acréscimo da mão de obra é exatamente isso. Quando ele dá positivo, ele está pagando todas as horas. Quando ele dá negativo, ele não está pagando, está vendo? Olha quantos produtos não pagam a mão de obra nessa empresa. Está negativo. Então, na geral, ele não está pagando toda a mão de obra e não está pagando toda a margem. O que aconteceu daí? A minha necessidade era 604, eu tenho 542, eu estou com negativo de 62. Mais os investimentos, mais os empréstimos.
Esse aqui é o DRE, daí eu peguei o mesmo, 1923, né? Eu estou chegando no mesmo 69. Agora eu estou colocando o meu financeiro aqui embaixo, tá? E aí eu vou ficar com menos 116. O que eu posso fazer? Aí eu criei um simulador, né? E o ideal é que você tenha um simulador assim, ó. O que eu vou fazer? Eu vou usar o mesmo, lá em cima eu tenho um ponto de equilíbrio, né? Para mim poder pagar essa conta, eu teria que fazer 2.230. Então sair de 1.900 para 2.230 não é tão difícil, mas às vezes o mercado não tem demanda para isso, né? Mas daria para resolver. Né? E agora eu quero fazer, dentro desse 1.923.000, eu quero fazer ele ficar com lucro. Na de contribuição eu só tenho um produto negativo. Então eu posso trabalhar em cima desse produto, melhorar o preço dele, negociar com o cliente, melhorar a matéria-prima e assim por diante, para fazer com que eu tenha mais margem. Mas mesmo assim, eu preciso de 542, eu estou arrecadando 542 e eu preciso de 489. Agora eu estou gerando 52 mil de lucro para a empresa. Né?